Karl Marx e Friedrich Engels, fundadores do chamado socialismo científico, elaboraram o conceito de ideologia, que se tornou o mais utilizado pelos intelectuais. Esses pensadores advertiram sobre o conhecimento ilusório que mascara os conflitos sociais. Portanto, de acordo com essa concepção, prevalece o sentido negativo de instrumento de dominação de uma classe sobre outra. Para compreendermos o conceito marxista de ideologia, é preciso analisar o significado de alienação. Para Marx, a alienação manifesta-se na vida do operário quando o produto do seu trabalho deixa de lhe pertencer. Ao vender sua força de trabalho, não mais decide sobre salário, horário e ritmo de trabalho. E por ser comandado de fora, deixa de ser o centro de si mesmo, tornando-se alheio, estranho a si próprio, alienado, portanto. Esse estado de coisas é típico de sociedades divididas em classes, em que há trabalhadores explorados, sem autonomia, e predomina a separação entre o trabalho manual e o intelectual. Por que o operário não reage a essa situação? Marx explica que a ideologia impede a tomada de consciência da alienação e, assim, mantém a coesão social sem recurso à violência. Na obra A Ideologia Alemã, em que Marx e Engels introduzem o termo ideologia, os filósofos criticam os pensadores hegelianos, cujas reflexões tomam por base ideias abstratas. A concepção materialista da história, ao contrário, defende que se deve examinar primeiro o modo de produção capitalista para só então analisar como são produzidas as ideias nessa realidade concreta. Em que consiste, portanto, a ideologia para Marx? Ideologia é o conjunto de representações e ideias, bem como de normas de conduta, por meio das quais o indivíduo é levado a pensar, sentir e agir da maneira que convém à classe que detém o poder. A ideologia distorce a realidade porque camufla os conflitos existentes no seio da sociedade, apresentando-a como una e harmônica, o que dá a ilusão de que todos os indivíduos partilham interesses e ideais. Portanto, a ideologia constitui um corpo sistemático de representações que nos ensinam a pensar e de normas que nos ensinam a agir. Determina as relações entre os indivíduos e as condições de existência deles, adaptando-os às tarefas prefixadas pela sociedade. Camufla a diferença de classe e os conflitos sociais, ora concebendo a sociedade como una e harmônica, ora justificando as diferenças existentes. Garante a coesão social e a aceitação acrítica das tarefas mais penosas e pouco recompensadoras, em nome da vontade divina, do dever moral ou simplesmente como decorrência da ordem natural das coisas. Enfim, mantém a dominação de uma classe sobre a outra.